Olá, hoje nós estamos em mais um Poder Oculto. E como sempre, meus convidados nunca são aleatórios, eles sempre são convidados a dedo, são escolhidos a dedo. Hoje eu tenho uma pessoa muito importante na minha vida, tá? Não é só importante na sociedade. É alguém que está ajudando a construir a pessoa que eu estou me tornando e é um grande amigo. E eu tenho certeza que muitos que me acompanham também conhecem ele e vão adorar ouvir um pouco mais sobre a vida dele hoje, que é o Sidney Coelho. Sidney, eu não vou começar a dizer todo o seu currículo, que é muito grande. Eu vou deixar para você falar, porque faz parte também do interesse do programa. Combinado? Combinado. Mas é sempre um prazer falar com você. A gente fala assim, né? Além de parceiros de negócios, a gente se ajuda muito, somos bons amigos. Do tipo, Sidney, eu não sei o que eu faço, me liga que a gente tenta resolver. Nada que uma ligação não resolva. É bem assim. E pior que é sempre isso mesmo. Mas eu não sei, tá, o que que é? Explica, conta o que é, vamos resolver. Eu acho que isso que torna muitas vezes a nossa parceria tão boa e nossa amizade melhor ainda. Verdade. Porque a gente não fica com essa, vou pisar em ovos. Que pisar em ovos, o quê? Mas só se eu tacar o ovo em alguém. Então é mais leve, se a gente for pensar isso, né? E também cria mais vínculos, né, Sim, Sidney? Eu acho que nós temos uma sincronicidade muito isso grande é porque verdade. é por causa dessa leveza. É, a gente não fica muito, será? Não é será. É aquele coisa, vamos sentar, vamos resolver. Eu não sei resolver. Eu vou saber alguém que saiba resolver isso. 90% das vezes a gente valida muitas vezes isso. É, mas a gente está falando aqui de nós, mas o pessoal não sabe. Vamos contar para eles como Vamos, funciona? vamos lá, Então vai. fala do Sidney, abre o coração. Hoje, o Sidney, hoje eu posso, né, depois de tantos anos no mercado administrativo, no mercado empresariado, hoje eu sou CEO de uma startup, de uma telemedicina também, aqui em São Paulo, trazida diretamente de Dubai, junto com uma nova startup que hoje nós temos como conselheiro o ex-chefe da Forbes, o Zé Vicente Roberto. Então, a gente tem muito contato, fora que eu atuo muitas vezes como mentor de negócios. Então, Sidney, eu não sei estruturar um negócio, eu não sei o que que eu vou levar adiante do meu projeto. Senta meia hora ali, vamos conversar. Vamos entender o que que você tem de mais forte, onde o seu conhecimento mais brilha, para que você também não surte, realize o que você tem que realizar, mas assim, vamos fazer do jeito que você consiga trilhar? Claro que também, dependendo das vezes, vai te dar umas leve chicotadinha para dar um gás, dar uma queimadinha de cérebro, mas é para benefício também. E além de tudo, também sou podcaster, né? Também, né? É Sim, assim, você não falou tudo ainda, tá? Gente, calma, aos tem poucos muita ele vai coisa. contar mais, tá? Mas hoje o que eu mais sou interessada mesmo, Sidney, é no Sidney, não no Sidney profissional, o Sidney pessoa, Hum, sabe? É, nós sabemos, já tem um tempo que estamos juntos, que esse sim. Sidney de hoje é muito diferente do Sidney de 3 meses atrás. Nossa, E sim. mais ainda do Sidney de 10 anos atrás. Não, de 10 anos eu não sei, acho que ele nem me reconheceria. Eu acho que se eu olhar, se pegar uma foto minha, o Sidney de 10 anos atrás era uma criança imatura, mimada. Mimada ainda só um pouco, né? Mas eu não teria nem a visão do que eu tenho hoje. Eu acho que se eu pegasse 10 anos de retroação mesmo, desse retroativo, o Sidney que tinha 22 anos há 10 anos atrás, se olhasse pra mim hoje, com todas as conquistas, todas as mudanças, tanto mental quanto profissional, como pessoa, ia falar que eu estaria com uns mais de 40 anos, assim. E se fosse comparar com a época, porque era uma referência que a gente tinha antigamente. E hoje eu falo assim, eu sou a minha referência hoje. Porque tem gente que fala assim, em 50 anos eu não conquistei. Então alguma coisa você fez errado. Porque a gente aos 30 e pouquinho já tá nesse processo também. Mas não foi um processo fácil, nem um pouco. Foi um processo um pouco complexo, mas muito mais para autoconhecimento. E a gente começou a aceitar a verdade como ela é e ainda mais olhar aqui dentro. De falar assim, você vai? Vou. Por quê? Porque eu sou a minha garantia hoje. Eu acho que é uma coisa difícil de alguém aceitar. Falar que você é a sua própria garantia. Então,
É Eu tenso. acho que é um nível de consciência muito alto, né? Porque do mesmo, as pessoas podem olhar você falar isso, eu sou minha garantia, como arrogância, mas não do contrário disso. Porque Sim, se você é a sua garantia, também é sua responsabilidade. E exato. esse é o maior desafio, assumir essa responsabilidade. Porque, E quando começou tudo isso? olha, começou de um ano para trás. hum, Eu já tinha começado a entrar num processo de autoconhecimento, porque eu olhava para mim e falava, eu não tô bem. Eu não tô onde eu quero, eu não estou fazendo exatamente o que eu quero e não tô conquistando o que eu desejo conquistar. Aí eu falei, não, chega. A gente meio olha no espelho, tem aquela conversa real, com você. Aí eu falei, não, vamos resolver isso aí. Vamos entender tudo que tá aqui dentro pra começar a expor. Claro que foram micro passos, micro vitórias. Todo dia, eu falei assim, eu vou ler um pouquinho mais. Eu vou me aprimorar neste fator. Eu quero entender por que que hoje eu não tô tão legal. Onde eu consigo melhorar? Onde eu posso me tornar uma pessoa melhor para mim mesmo. Então isso foi mudando. E se eu pegar nos últimos 3, 6 meses, aí veio uma guinada muito grande, que foi quase que um choque de realidade. Porque a gente sempre fala assim, você colhe o que você planta. Eu plantei muito. E eu coloquei boas sementes na minha terra. E comecei a colheita. Mas muito mais do que começar a colheita é aceitar essa colheita. Fala um pouco mais sobre aceitar essa colheita, porque geralmente colheita é maravilhoso. É, ela foi uma colheita maravilhosa? Foi. Mas quando você tem um pensamento que você vira e fala, nossa, mas será que eu mereço isso mesmo? Você entrou num ponto aqui que, Cid, sinceramente, é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Hoje eu estava até conversando com uma pessoa e ele Hum, estava falando para mim, não, porque a pessoa quando tá num nível social e financeiro mais alto, ela tem uma vida boa. É muito pelo contrário. Quanto mais você sobe, você se debate com isso que você acabou de falar, é, merecimento. exato. Nos últimos 6 meses, chegaram convites que foram providos muitas vezes do meu podcast, de relacionamentos, de eventos de networking que eu fui convidado a estar presente. E eu acho que a minha virada de chave muito, muito grande foi em um evento de networking, que foi onde eu conheci o chefe da Forbes, que estávamos somente com pessoas ilustres, né, de mercado, tanto do mercado empresariado quanto do mercado de startups. E veio um convite muito generoso, literalmente, foi um convite de generosidade. E eu falei, nossa, olha onde eu estou, olha o ambiente que eu estou, e olha como eu sou tão merecedor quanto as pessoas que estão aqui neste ambiente. E quando você começa a ver isso e começa a aceitar isso para a sua realidade, porque você não estava ali à toa. Você não foi convidado à toa. Você não foi perdido. Você não era o famoso intruso, mas você era um convidado deste lugar. Então, aí nisso eu comecei a entender e fazer uma mudança tanto de mentalidade quanto de aceitação das coisas boas que estavam acontecendo. Então vamos aproveitar e vamos entrar mais fundo nisso aí, você Uhum. topa? Eu acredito que quando você se deparou com isso, não foi tão simples assim, né? Olha onde eu estou, que legal, eu cheguei aqui. Eu acho que qual que é o primeiro sentimento que dá? Olha, no dia do evento, o convite veio tipo um dia antes do evento. Aí eu falei, não, vou. Desse falei, eu vou. Ah, só um pouquinho. Quando o convite vem, não bate aquele negócio tipo assim, quem sou eu? Nossa, foi um surto coletivo, você acha? Você acha? A gente brinca que a gente brinca assim, aquele gay panic, assim, de sair correndo, fala assim, meu Deus, onde eu vou me esconder? Pra onde que eu vou? Eu não tenho. Aí a gente entra naquele mérito. Eu vou correr, eu vou ficar doente, eu vou ficar com diarreia. Todo mundo, acho que às vezes, dependendo do convite, vai entrar num looping do tipo, meu Deus do céu, ou que roupa que eu vou? Eu não tenho nem roupa pra estar num ambiente como esse. Aí eu cheguei em casa, eu tava no Alphaville, aí eu vim do Alphaville pra casa, eu vim pensando que nem um doido. Minha cabeça entrou num looping gigantesco. Dormi à noite? Mentira. Dormi 3 horas
porque a cabeça tava a mil por hora. Aí de manhã, o evento era à noite, era tipo 9 horas da noite. 9 não, 7 da noite. Aí, se eu falar pra você que no dia eu não fiz nada, porque eu fiquei tentando acalmar a minha cabeça e me preparando para este evento. Pensei em roupa, pensei no que ia falar, pensei em cartão, pensei em como eu vou me colocar mas num contexto, nisso não mudou nada. Porque a roupa, eu falei, não, eu vou com tal roupa. Eu testei, eu acho que assim, acho que eu tenho uns 6, 7 conjuntos de roupa social. Testei uns todos, combinações, inverti. Aí eu olhava, não, não gostei. Ah, essa camisa ficou feia. Esse blazer não ficou bom. Ah, isso aqui tá errado. Gente, eu acho que eu nunca fui tão crítico. Se eu fosse me casar, eu tava ferrado. E é interessante trazer isso porque as pessoas acham que quem já está lá em cima, igual o seu caso, não passou pelo que elas estão passando agora. Elas Sim. não sentiram esse medo que você está falando. Nossa, sempre. Gente, eu sinto até hoje. Dependendo da mesa que eu sou colocado, eu olho assim e falei, rapaz, olha onde estamos. Vou fugir? Às vezes dá vontade. Às vezes ele fala assim, eu vou ali, aquele vou ali que eu nunca mais volto aqui. Às vezes acontece, mas hoje eu falo assim, eu não fui colocado à toa ali. E o que que é o seu centro? O que que é que, na hora que dá esse desespero, já aproveitar e já dar dica para quem está indo nesse caminho? Sim, O que que você consegue colocar como equilíbrio para não sair correndo como você gostaria? olha, hoje o que eu levo como centro principal é a minha postura e o meu conhecimento. Eu olho, eu penso, nossa, eu tenho meio que faço um leve filminho do meu grau de conhecimento, tanto de mim quanto do meu conhecimento técnico, para estar naqueles tipos de lugar. Eu falo assim: ah, você não está pronto. Mentira, eu estou pronto? Sim. Eu não estudei 10, 12 anos à toa. Três faculdades, faculdade em Portugal, faculdade na Espanha, diversos cursos para falar assim: "Não, eu não tô pronto". Mentira, eu tô pronto. A diferença é que a gente acha que nunca estamos prontos. Mas na verdade a gente nunca tá 100% pronto. A diferença é o que a gente vai fazer no presente momento, e se eu não estiver pronto, você tem que ter a coragem de falar assim: "Tudo bem, eu não tô 100% ou falta algum detalhezinho, mas eu posso buscá-lo". Não precisa ser tipo eu tentar 500% pronto, gente, é quase impossível. É impossível. E é interessante que em um dos podcasts que eu fiz aqui, nós falamos justamente sobre isso, né? Sobre como que o grau de exigência impede muitas pessoas incríveis de chegar no lugar que elas cabem a elas. Sim. Então, vamos resumir que o que fez você não sair correndo foi diminuir o grau de exigência? Foi, foi. Engrandeceu comigo, principalmente. Porque tem vez que eu poderia falar com alguém e falar assim, a pessoa tá faltando tal coisa, mas ela pode conseguir isso rapidamente. Por que que eu não posso falar isso pra mim, né? Exato. E depois que você passou por essa experiência, Uhum. nessa primeira reunião, que você conseguiu superar, muitos frutos vieram. Vieram, vieram tanto por convites, vieram por acessos, vieram em destravamentos de coisas que estavam muito engessadas, que eu, por muita exigência, estavam travadas por minha responsabilidade. Fala um pouco mais sobre esse Hum, travado por minha responsabilidade. Olha, tinha algumas negociações que eu estava fazendo do mercado imobiliário, que eu também atuo no mercado imobiliário comercial, que eu, por não ter algum imóvel em algum tipo de cenário, ficava meio em desespero. Tipo, não tenho. Ou dependia de um parceiro que poderia falhar em algum tipo de fator comigo, que nem o que aconteceu no final do ano. Um exemplo que assim aconteceu, olha, o cliente quer um prédio em tal região de São Paulo. Tudo bem. O parceiro falou que tem. Quando a gente foi validar, o prédio era em outro bairro, o prédio não era o da foto. Então você imagina o caos que deu isso. Isso falando numa negociação média de uns 80 a 100 milhões de reais. Você acha que o cliente ia querer esperar? E como que você conseguiu mudar esse cenário na sua vida? Foi, em parte, surtante no primeira instância, mas depois ele falou assim: não, eu resolvo. Nesse eu resolvo, eu mexi junto com a autoridade do meu nome.
dentro dos acessos que eu tenho no mercado imobiliário. Falei, não, eu acho que eu sei quem tem. Mas esse eu acho era um prédio que eu sabia que estava em negociação porque ele estava para locação, mas ele não estava à venda. Aí bastou uma ligação. Oi, tudo bom? Como você tá? Tudo bem, anjo. Perfeito. Eu preciso desse prédio. Ah, ele tá a locação é isso. Eu falei, eu quero vendê-lo. Eu não quero a locação. Sidney não tá à venda, mas vocês vão colocar, não vão? Tá bom. Quanto? Aí passaram o valor, passaram o documento. Falei, gente, tá aqui o prédio. Ainda melhor do que o anterior, numa posição mais privilegiada ainda e com uma dinâmica muito mais confortável. Vamos colocar que seria mais ou menos assim, Sidney. A gente nunca é colocado onde não nos cabe. Sim, Se você tá lá, como você falou, você fez por onde chegar lá. sim, E você estava diante de uma negociação muito alta, dependendo de alguém, mas na verdade você só estava lá porque era você. Quando você entendeu isso, você começou a abrir portas. exatamente. É que é um pouquinho difícil acreditar que você é a pessoa, né? A gente É, passa muito tempo da nossa vida, às vezes, achando que precisa dos outros, não é verdade? exato. Tem vezes a gente fala assim, será que eu consigo? Se você não tentou, você não vai saber. Primeiro, eu parto partindo desse princípio. Se eu tentei, deu certo? Deu. Depois disso que eu fui parar pra pensar, meu Deus, meu nome no mercado imobiliário é tão pesado quanto eu não tinha essa visão. Então, depois disso, começou a ver. Hoje, a gente recebe prédios da cidade inteira, galpões da cidade inteira, de outros estados, até mesmo ativos que, infelizmente, eu não posso citar aqui, né, porque tem restrição de confidencialidade, mas ativos bilionários chegam para mim como se fosse uma entrega do iFood. Tipo assim, olha que ativo legal. Sidney, tá aqui. Se você precisar, é só me ligar. Então, isso vai e foi mudando muitas vezes a minha mentalidade. E a muita da minha visão sobre mim também. Que isso é o mais importante. Exato. Eu posso contar? Pode. Algumas vezes tivemos umas conversas sobre isso, não foi, Sim, Sidney? algumas vezes você quase me tacou a cadeira, não tem problema. Eu e o Sidney, nós nos conhecemos num evento, não é? Foi Sim, muito hilária a forma que nós nos conhecemos, foi. inclusive. E assim, conversando com o Sidney, ele me contando que ele era formado nisso, naquilo, que ele fazia aquilo outro, que ele conhecia tal fulano, que eu não sei o quê. Tem uma hora que eu olhei e falei assim, é? Você sabe disso? Foi exatamente essa vez. Você já contou pro Sidney tudo isso? Ele tá sabendo, né? Ele tá sabendo? E eu lembro da sua cara. Foi um susto. A sua cara foi tipo assim, verdade. E assim, eu tô muito orgulhosa de ouvir você falar hoje, da forma que você está falando, que realmente é bem diferente do Sidney dos 3 meses atrás. Sim, Que ainda falava, é mesmo. Hoje você consegue descrever o que você faz e entender que quem você é hoje é uma inspiração e abre portas para quem tá vindo. sim, Conseguiu entender isso já mesmo? sim. Hoje foi um exemplo muito grande disso, numa reunião que eu tive hoje. Pessoal, Sidney, eu te conheci. Mas foi um exemplo foi muito engraçado da semana passada, assim, na semana foi retrasada, foi um pouquinho mais atarefada do que o previsto. Mas foi uma semana, assim, fabulosa. Foi uma reunião que eu tive de que, 20, 30, no máximo uns 30 minutos, um período do almoço, que eu tava em um evento de leilões. Aí, Sidney, eu preciso falar com você. Era um grupo responsável por um fundo de investimento aqui no Brasil. Sidney, eu preciso falar com você. Tá bom, vamos fazer uma reunião aqui. Você, gente, eu tô avisando. Eu estou num restaurante. O restaurante acabou a luz. Então eu vou ter que fazer aqui na parte um pouco mais de fora do restaurante. Então vai ter um pouquinho de barulho. Eu já peço desculpa por isso. E olha que é um restaurante bom da região. Acho que foi uma casa, assim. Acabou a luz num dos melhores restaurantes de uma família. Acabou simplesmente a luz. Foi muito engraçado. Mas tá bom, falei, vamos fazer aqui a reunião. Tô aqui, vamos. Eu fiz a reunião quinta-feira. Na sexta tarde, chega a ligação. Eu preciso falar com você presencialmente na segunda-feira de qualquer forma. Tá bom. Como eu ia fazer esse Tetris, eu não fazia a mínima ideia. Falei, tá bom. Olhei na agenda. Das 10 a meio-dia, serve. É o único horário que eu tenho disponível na segunda-feira.
pode ser o horário que você quiser, mas tem que ser segunda. Falei, tá bom. Marquei. Onde eu ia fazer? Pensei em fazer no escritório. Ele falou assim, pode até ser num café. Falei, não, vamos fazer no escritório, na sala de reunião. E de quebra, eu já vou trazer um parceiro de finanças aqui, que como eu comentei com vocês na quinta-feira, eu já quero adiantar o meu lado. Vocês já ganham tempo, eu ganho tempo, ele também. A gente já faz aqui a unificação e já resolve de uma vez só. Feito. O parceiro da finança, Sidney, a minha agenda tá atarefada. Eu falei, então você dá um jeito. Porque eu preciso de você aqui segunda-feira, 10 da manhã, aqui na Paulista. Ele veio. Então, E é muito interessante ouvir você falar dessa forma, né? Como você hoje tem uma clareza muito grande sim, do que precisa ser feito, como precisa ser feito e por que precisa ser feito. exatamente. O que que eu quero trazer com isso, gente? É muito diferente a postura do homem e do menino, tá? Isso é falar menino, não tem nada a ver com idade. Nós conhecemos, todo mundo conhece Uhum. pessoas de 60 anos de idade que se comportam como menino. É. Qual que é a diferença? Na hora de situações como essa, vamos colocar as duas Uhum. situações. Uma foi da reunião, que a Sim, luz acabou. é, Uma pessoa insegura ia querer desmarcar, com certeza. porque ela não ia sustentar a ideia de não poder provar onde ela está. Do lado de fora, você podia estar em qualquer lugar. Sim. E sem luz, que coisa horrível, que vergonha, não é? Um Vai ser. menino se sentiria diminuído e abriria mão disso. Um homem faz o que precisa ser feito. É. E depois, na hora de fechar a forma que a reunião ia ser feita, as pessoas que iam estar presentes, como ia ser feito, um menino vai tentar se adaptar, agradar, fazer o que é melhor para todo mundo. O homem vai dizer é assim que precisa ser feito e é assim que vai ser feito e faz acontecer. E assim, é muito importante deixar isso claro aqui, porque tem muitas pessoas que não sabem a diferença e não sabem em quem se espelhar, porque fica perdido entre os exemplos que tem por perto, e Uhum. muitas vezes os exemplos que nós temos por perto não são exemplos que nós devemos seguir. Isso é verdade. E isso que você trouxe agora retrata muito bem a diferença de postura. E assim, você está se ouvindo? Tá Tô. gostando do que você está Uhum. ouvindo? Isso é muito bom. Eu falo, acho que teve uma vez que eu tava conversando, foi com o meu responsável jurídico, com o doutor Ademir. Teve uma reunião que a gente tava fazendo sobre a startup. Ele, Sidney, às vezes você não parecia o seu CEO da startup. Aí numa reunião estratégica que a gente tinha que fazer, aí a gente, a gente deu umas, né, umas batidas de martelo, assim, um pouco mais dura. Aí eu encontrei com ele, a gente foi tomar um café. Ele, agora sim, esse sim é o CEO da startup. Aí eu falei assim, ah, mas você também não vale nada, né? Ele, não é, mas tá muito, mas que tava divertido, tava. Porque ele tava rindo do quebra-pau. Vamos colocar então, Sidney, que hoje você está em um ambiente que você não tem mais escolha? Ou você é a pessoa que precisa ser, ou você não está mais? É que as pessoas não entendem muito isso às vezes, né? Quando você está crescendo, você precisa de entender que o crescimento só é opcional até um certo ponto. Sim, Até uma certa parte do caminho é opcional, você pode voltar. exatamente. Tem coisas que você consegue falar assim, eu me coloquei ali. Tem coisas que você pode falar, não, me coloquei à disposição, me coloquei em ambientes que poderiam me trazer essa evolução. Mas quando a evolução já veio, e a ponto de uma de pessoas influentes falar assim, eu já estou ligando para você resolver, aí entra num grau um pouco mais complexo. Porque se a pessoas de alto escalão já ligam diretamente para você resolver, significa uma coisa bem básica. Você é a ponta de confiança dessa pessoa. Então, provavelmente, ou 99% das vezes, se você não souber resolver a própria pessoa, você fica vendido e a pessoa que né, solicita essa solicitação também ficará. Mas muitas vezes ela te solicita porque ela sabe que você sabe aquilo. Ou que essa informação somente você teria acesso. Ou essa capacidade. E se você não se coloca nesse lugar,
É aquilo que você falou. Você queima o seu filme da outra pessoa. É, Então ma- não tem como voltar atrás. exato. É que no mercado imobiliário eu falo muitas vezes isso. Quando uma coisa é um erro de uma pessoa iniciante. São erros que, claro que ocasionam prejuízos, mas pequenos prejuízos. São erros que você consegue resolver dá uma Contornáveis. contornada, dá uma passadinha de pano, é uma coisa. Mas erros de alto escalão, a gente fala assim que um erro de alto escalão custa a sua cabeça numa bandeja. E às vezes a pessoa não entende isso. E não entende isso. E às vezes até fica com medo também de não dar conta, né? A diferença é que eu acredito, Cisne, é que tem pessoas que passam a vida inteira se preparando para esse momento, Uhum. literalmente. Ela É. nunca chega nele. Ela fica com tanto medo. Ai, não, minha cabeça vai ser colocada à aposta. Filho, se a sua cabeça não valesse, ela nem seria colocada à aposta. Segue bem por esse princípio. Isso é importantíssimo. Se não Eu valesse, não trabalho estaria lá. muito com isso com os meus clientes, né? Se você tá ali, você não chegou ali porque alguém foi bonzinho com você. Com certeza, não. Porque alguém achou seus olhos lindos e, ai, Ah, senta aqui do meu sorriso lado. bonito, né? Não. Não. Você chegou ali porque você cavou o caminho até ali. Sustente, só dê conta de sustentar quem você é. E muitas vezes sustentar quem você é não é nem um trabalho árduo. Fala pra mim, seu trabalho é árduo? Não, não. Atualmente, antigamente eu acredito que sim. Porque é a parte de cavar. Hoje não é árduo. Hoje meu trabalho ele é mais estratégico. Eu falo, meu trabalho é mais mental do que físico. Tem muito conhecimento que eu já sei. Então, é só fazer os possíveis encaixes, né? Quando eu falo árduo, quer dizer o seguinte: o que que é trabalho árduo? Trabalho árduo é aquilo que você é obrigado a fazer. Você Não. precisa daquele dinheiro, você precisa daquele trabalho e você faz de mau humor. Quando o trabalho não é árduo, é quando você tem prazer no que você faz, que é o que eu vejo em você. Ah, eu faço, assim, se tem semanas que eu levanto cedo pra resolver muitas coisas, durmo muito bem, tanto de noite, chego em casa, ah, você tá cansado? Tô. Mas não é um cansaço, nossa, Não tô preci- não aguentando. aguento mais. Gente, não, é o cansaço físico. Ah, às vezes dá umas dorzinhas de cabeça por isso assim, nossa, hoje o tic-tac funcionou, eu tive que dar, a massa cinzenta deu uma trabalhada um pouquinho mais pesada, tá tudo bem, no dia seguinte de manhã eu falo assim, gente, vocês me esquecem, à tarde a gente conversa, e tá tudo bem, dá um descansinho pro cérebro também, pra massa cinzenta. Mas nunca me ocorreu, pelo menos no último ano, bem mais detalhadamente assim, falar assim, nossa, eu tô exausto, eu só vou por causa disso. Gente, eu tô indo porque eu quero ir. E eu quis fazer isso, Sidney, porque muita gente acha que o caminho do sucesso é difícil, que chegar lá em cima custa um preço muito alto. Na verdade, é não chegar lá que custa um preço É, muito alto. eu acho que o que custa mais ainda do que chegar lá em cima é se manter. Porque o sucesso, ele tem um custo, mas quando eu digo custo, não de exaustão, de mais, um pouquinho mais de mentalidade, porque as pessoas falam assim, Postura. postura. Tem gente que fala assim, nossa, meu sonho é se tornar o dono de uma grande empresa. Meu sonho é ser diretor de uma grande companhia. Tá bom. Quando você alcançar, você vai fazer o quê? Quando você for colocado à prova pelo que você tanto quis conquistar, você vai fazer o quê? Se der algum problema, vai fazer que nem a gente brinca com uma amiga minha, quando a pessoa tá muito, quando a gente pressionava assim, em alguma situação, você vai resolver ou você vai ir pro banheiro chorar? Tem muita gente que fala que quer o sucesso, mas é a pessoa que vai chorar no banheiro. Não é a pessoa que vai falar assim, respira, se acalma e vai. Não, é a pessoa que vai desmanchar e vai chorar no banheiro. Ou mesmo assim, chora, quer chorar? Chora. É tipo assim, chora, chora. Tem uma brincadeira que eu vi na internet até que foi muito engraçada. Deixa eu chorar 5 minutos aqui que daqui a pouco eu volto. E chora, Se respira, se recompõe recompõe e vai. E tá tudo bem. e tá tudo bem. Mas não de falar assim, eu vou fugir disso. Porque você quis isso. Uma frase que eu ouvi recentemente num evento que eu estava foi assim: acho que foi uma das melhores frases que eu poderia ter ouvido. Que quem sonha tá dormindo.
Quem realiza tá acordado. Se você sonha com alguma coisa, você fica só no sonho, é porque você não tá com intenção de realizar. Exato. Isso eu já ouvi também essa frase. E pesou muito quando eu me deparei com ela de verdade, né? Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você decifrar a frase, né? Sim, E foi quando você começa a olhar para a tua vida de um ângulo de, peraí, acabou a brincadeira. é. Vamos viver? Vamos aprender o que é a vida? Vamos viver. E eu acho muito bacana você trazer tudo isso, porque você, sendo uma pessoa que tem essa quantidade bem grande do traço comunicador e do traço guardião, são pessoas que se conectam muito rápido com as Uhum, pessoas, sim, então se importam demais com as pessoas, se importam demais com a opinião dos outros, e também uma pessoa que trabalha muito porque tem prazer em trabalhar. Acaba às vezes errando a mão. é, Trabalham, se doam, se doam, se doam e não conquistam, não se reconhecem. E hoje, ouvir você dizer o que você está dizendo e a postura que você tem hoje, você está literalmente no recurso dos seus principais caracteres. Você está no recurso do comunicador, sim, porque hoje você conecta sem deixar ser absorvido, sim, você mais dá do que realmente perde, você mais doa do que te sugam, né? É sim. diferente doar e ser sugado, É, não é? hoje é o meu 50-50, os dois lados estão saindo ganhando, é isso. Isso, exatamente. Essa é a estratégia, tá? Eu Sim, tô ganhando também. E o seu lado trabalhador trabalha naquilo que precisa e que dá resultado. sim. Não para ter reconhecimento e aplauso. Não, reconhecimento, hoje eu brinco assim, reconhecimento, você quer uma medalha, a gente passa ali, eu encomendo uma medalha, te dou de presente e fique feliz. Então, ah, você quer uma medalha? Tá bom, peço um bolo, peço alguma coisa pra você e tá tudo bem. Sim, sim. E quando você começa a entender que o jogo da vida não é reconhecimento, Sim, porque o único reconhecimento que realmente muda a vida de uma pessoa é o auto-reconhecimento. é. Hoje eu olho pra mim e falo assim, nossa, hoje eu tô potente. Tem vezes eu olho assim e falo, nossa, tô potente. Tô às vezes em alguns eventos, eu falo assim, nossa, são acessos para poucos e eu estou aqui. Ah, mas por que que eu estou aqui? Porque eu me reconheci como o profissional que eu sou hoje. E às vezes as pessoas não têm esse medo de falar assim: "Nossa, mas eu sou foda". Eu sou foda, eu sou muito foda. Tem gente que nunca falou isso pra si mesmo. Sim, e fica mentindo pra si mesmo, É, né? Que às vezes você, sabe aquela pessoa que você elogia, ela fala: "Nossa, imagina". Não, não é imagina. Obrigado. exatamente. Hoje, nossa, Porque se você mesmo não vê, é. ninguém vai ver. Às vezes, não, acho que assim, dependendo da pessoa, quando a pessoa tá na fase da transição de reconhecimento, de se auto-reconhecer, às vezes você fala assim: "Ai, imagina, obrigado". Aí você pode falar: "Olha, aceita porque eu não tô te elogiando porque o seu sorriso é bonito, não, tá? Tô falando porque você é um bom no que você tá fazendo. Então só aceita a verdade como ela é. Não fica É que a de conversa de gente maquiagem. grande é essa, né? É. Ah, não, não tô tentando te agradar. Tipo assim, eu tenho mais o que fazer do que te agradar. É tipo assim. Exatamente. Então não precisa se derreter e falar, nossa, não, não. É obrigado e confirmação. É, Porque você já sabe, você já sabia, você só está agora ouvindo aquilo que você já sabia. Isso é o que muda gente grande e gente que ainda não é grande. o que tá na fase. Porque muita gente acha que gente grande é quem já tem resultado, quem já tem dinheiro, quem já tem sucesso. Não, você primeiro se torna grande, Sim. depois vem o restante. A restante é consequência. Exato. A pessoa fala, eu quero 1 milhão. Mas engraçado, se eu te pedir pra fazer uma transação de 1 milhão, você sai daqui correndo. Se eu pedir pra você, se eu te colocar numa mesa de uma roda de network de grandes empresários, você vai se congelar. Você vai querer fugir, Não vai pular pela saber janela. aonde ficar, onde pôr a mão. Não vai saber, Né? às vezes, vamos num restaurante. Porque nesse restaurante vai ter uma roda de network de grandes empresários que faturam no mínimo 1 milhão por ano. Você vai? Não, eu não consigo. Como assim você não consegue? Mas você não quer chegar nesse grau? Quero. E por que você não vai? Cadê a confiança em você? Você não tem? Pra conversar de igual para igual com as pessoas? Se você ainda não é, você não é. É. Ou se você não aceita também isso. É um sonho. Então, você não é. Se você não aceita, você não é. Essa que é a questão.
Porque até o fato de você se tornar é questão de autoaceitação. Sim, E muitas vezes, por incrível que pareça, Sidney, a maioria das pessoas que eu trabalho hoje, o grande problema delas é autorreconhecimento. Porque, infelizmente, foi ensinado que autorreconhecimento é soberba, tem gente que acha que é arrogância. é arrogância. Mas se nem você se garante, Então, quem vai garantir? exato, você quer uma validação de uma pessoa que de externa, sendo que ela não viveu a sua vida, ela não estudou o que você estudou, ela não sabe o que você enfrentou, ela não sabe as batalhas, a gente fala, aquelas batalhas silenciosas que só você sabe. Como você acha que alguém vai poder validar você assim, gente? Não faz sentido. E, gente, hoje o objetivo de trazer o Sidney aqui não é só. O poder oculto, eu acho que eu não precisava de falar, né? Vocês viram um monte aqui, né? Ele apresentou um monte, mas o que eu quis trazer aqui é um exemplo, tá? Hoje, o objetivo desse podcast era trazer para todas as pessoas que têm a oportunidade de assistir, que eu sei que não vão ser todas, porque até mesmo para assistir um conteúdo desse, a pessoa tem que saber o que ela quer. Tem. Porque não é um conteúdo com notícias e coisas que realmente agradam a todos, que são coisas fáceis e palatáveis, né? Aqui é uma conversa tensa, de muita substância. Mas aqueles que estão buscando, se você está assistindo, é porque você estava buscando. E eu tenho certeza que aqui você recebeu a resposta do que você estava procurando. Porque só chegou até o final desse podcast quem realmente estava nesse caminho. Acho que quem tá trilhando esse caminho também, quem almeja crescer, não tem problema de enfrentar os degraus. Tem gente que fala assim, ah, eu quero chegar no topo. Mas você quer um topo de elevador? Não dá. Você não vai escalar o Everest de elevador, eu te garanto. Exato. Então, E as grandes subidas exigem também coragem. sim. E coragem não é ausência de medo, né? Não, gente, tem vezes eu olho assim e falei, gente do céu, lascou. O que que eu vou fazer? Primeiro você sorri a cena. Oi, oi, lindo, tudo bom? Vem cá, tira foto. Depois, enquanto você tá nesse ambiente, você vai entendendo a dinâmica dele. Você não tá ali assim, nossa, ai, tô perdido. Não. Senta, entra no eixo, fala, respira e fala, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Ponto. Como que eu vou gerir e lidar com isso? Isso vale para quase tudo. Senão também a pessoa vai assim, ai, eu nunca mereci estar aqui. Não, você merece. E se você realmente acreditar dentro da sua cabeça que não merece, não perca seu tempo indo. Porque você vai fazer tornar uma coisa pior, Se pior do que auto-sabotar, né? é. Mas eu acho que tem vezes pessoas assim, eu vou pra me auto-sabotar. É mais bonito você falar que não vai porque você não acredita que está pronto. Aí você se prepara e vai numa próxima ocasião, não tem problema. Do que você ir e se sabotar. Aí sim você acaba se sabotando de verdade. Sim. E às vezes nós precisamos de referência. Então, o Sidney é uma referência, tá? Trouxe ele justamente para que todas as pessoas que realmente estão buscando uma forma de entender esse jogo que não é fácil, não se ensina na escola, não se ensina na faculdade, Sim, e nem os nossos pais nos ensinam, que é o jogo de gente grande. é. Acho que eu falo, principalmente o jogo de gente grande, o jogo do empresarial de verdade. As pessoas não, assim, ai. É que assim, existe empreendedorismo, e eu dei aula de empreendedorismo. É muito gostoso, eu adoro. Mas o empreendedorismo, quando você tem a experiência misturada, ele se torna um empresarial. Você tem que sair da caixinha da pessoa física. Foi uma conversa que eu tive com você. Foi, Sim, foi meio doída no começo, que eu tipo, quase dei uma boa fritadinha do seu cérebro naquele dia, para ver a visão de empresa. Quando você entra em grandes cenários, você não pode entrar. Eu não vou entrar numa roda de negociação, um evento de alto escalão, um evento de alta sociedade com a mente da pessoa física. Eu entro com a mente do CNPJ. Tá, a minha empresa fatura tanto, ou ela vai faturar tanto. E é por isso que eu tô aqui. Eu não tô aqui a gente brinca assim, eu não tô aqui a passeio. sim, Eu tô aqui exato. em processo, eu tô aqui em grandeza.
E é isso que às vezes a pessoa não entende. Ah, eu quero ser pequenininho. Ah, então não sai de casa, fica em casa. Ah, eu quero ser grande. Vai ter que escalar o Everest. Vai ter coragem, vai ter força, vai ter coragem de ligar para as pessoas para pedir ajuda? Vamos ver. Ah, Eu não, acho que essa questão aí de pedir ajuda é muito eu importante. aprendi. Muita gente acha que vai conseguir sozinho. Não vai. Eu te garanto que não vai. Você tem que ter. Eu falo que ó, sem uma boas alavancas, bons parceiros, te garanto que você não chega a lugar nenhum. Exato. Você tem que saber E, para e quem você saber liga. escolher, né? É, você tem que saber para quem você liga. Você tem que saber muito bem para quem você liga. Eu liguei pro Cisne, gente. Valeu muito a pena. Aí também te dei alguns telefones para assim, liga para essa pessoa que essa pessoa resolve aqui. Exato. Porque Então, nós estamos terminando, estamos fechando. Foi maravilhoso foi incrível, Kelly. esse Obrigado. podcast. E assim, eu acredito que é só o começo. Sim. Ainda tem muito ainda. Eu acho que daqui a 3 meses a gente pode fazer outro, que vai ser o novo Sidney. Não, depois eu tenho que até te passar umas coisas a mais, assim, uma. Deixa eu pensar como se serão boas notícias ou se você vai querer me tacar a cadeira. Pode Outra, fazer os dois também, né? talvez. Geralmente as notícias eu faço os dois. É verdade. Normalmente é. Fala assim, Kelly, tem uma ideia, tem uma coisa muito legal pra te passar. Ah, eu adorei. Você vai ter que fazer isso, isso e isso. Eu vou te tacar a cadeira. Porque são desafiadores, né? São. Mas é aquele negócio, você quer andar com quem? Quem te desafia ou quem te puxa pra baixo? Exato. Isso faz muita diferença. Exatamente. Só Porque que para andar com quem te desafia, você tem que ter coragem. tem. A corda tá lá, mas você vai querer subir? É, exatamente. Então eu vou dizer pra você, entre as pessoas que você anda hoje, o que que elas mais fazem? Elas te desafiam ou elas te desencorajam? Observe isso. E se por acaso você descobrir que a média das 5 pessoas que você anda hoje, elas mais te desencorajam do que desafiam, tá na hora de você se movimentar e sair de onde você está. Você já passou por isso? Muitas vezes. Eu passei por isso. Estamos passando ainda, Em porque é um ciclo alguns. sem fim, né? É, sempre acontece. Sempre vamos ter que continuar subindo. E o objetivo é, no final, é se desafiar e crescer, porque água, se ela ficar parada, ela apodrece. Então, você também, se você ficar parado, você vai ficar obsoleto. Precisa ser desafiado. A não ser que você esteja preparado para morrer. Seja preparado para terminar a sua vida, aí você para de crescer. É. Mas se você ainda quer viver, se movimente, se mexa. E se precisar, tem o Sidney aqui para Pode me ligar. orientar. Pode me ligar, não tem problema nenhum. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, gente. São diversas. Às vezes são muitas emoções no dia a dia. Mas normalmente eu sempre respondo. Tiver alguma dúvida, eu falo assim, Sidney, não sei o que eu faço. Pergunta, de verdade, mas pergunta mesmo. Eu não tenho problema nenhum em resolver, em passar uma dica e falar assim, olha, liga pra tal pessoa que eu sei quem resolve. Tem vezes eu não posso não saber, não faz parte do meu know-how e não tem problema nenhum. Eu não tenho mérito em falar assim, eu não sei. Ah, você sabe, não faço a mínima ideia, sei lá como eu vou resolver isso, gente. Mas liga pra tal pessoa que tal pessoa sabe. E essa pessoa vai conseguir te dar essa dica, esse norte para este momento e para esse cenário. Mas não significa também que você não vai, né, dar uma escaladinha junto, Então, gente, quem chegou até o final desse podcast ganhou um presente. né? Eu vou deixar aberto, então, vou deixar dar um e-book para o seu público, eu vou fazê-lo, tá? Sobre a metodologia Coelho da minha mentoria, vai ser destinado exclusivamente ao seu público. Já vai com o logo, depois você me passa, Perfeito. tá bom? Olha que presente, o máximo, mas esse é só para quem chegou até o final. Muito obrigado, Eu Sidney, que agradeço, de Kelly. verdade por isso. E quem quiser esse material, escreve aqui embaixo, eu quero, que eu vou fazer questão de enviar para vocês o que ele disponibilizou, porque realmente vale muito. E parabéns por chegar até aqui. E muito obrigada por ter contribuído com essa experiência que você tem, que hoje é uma inspiração para muitas pessoas. Ah, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Espero ajudar os seus ouvintes, o seu público. E de verdade, contem comigo. Tem vezes a gente tá um pouquinho mais corrido, mas eu acho que do mesmo jeito que eu já recebi, eu ajudo algumas pessoas, eu também já recebi muita ajuda e eu sou sempre muito grato, tanto pela ajuda que eu já recebi e pela ajuda que eu posso contribuir para as pessoas. Muito obrigado. Eu que Até a agradeço. próxima, gente. Até